Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou-se a ele um homem,
que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. Ah, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular, e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças nos torna capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza, e quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer,
irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde, desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros, o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século.
É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Na edificação da fé. Ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma naquilo que é de belo e de superior dentro da vida. Para alcançar, porém, a divina construção, não nos bastam os primores intelectuais, a eloquência preciosa, o êxtase contemplativo ou a desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência. Grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios da miséria e da morte. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrines de palavras brilhantes e vazias. Muitos adoradores da divindade frequentemente mergulham-se na preguiça a pretexto de cultuar a glória celeste. Famosos matemáticos, não raros, são símbolos de sagacidade e exploração inferior. Amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu, onde nos situamos, afeiçoando-nos à sua execução sempre mais nobre, cada dia, e seremos premiados pela grande compreensão, matriz abençoada de toda confiança, de toda serenidade e de todo o engrandecimento do espírito. Para penetrar os segredos da estatuária, o escultor repete os golpes do buril milhares de vezes. Para produzir o vaso de que se orgulhará em missão bem cumprida, o oleiro demora-se infinitamente ao contato da argila. Para expor as peças com que enriquecerá o conforto humano, o carpinteiro de mil modos recapitulará o aprimoramento do tronco bruto. Não te queixes se a fé ainda não te coroa a razão. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas diárias obrigações. À frente dos outros, cede de ti mesmo. Exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes. Planta a gentileza de teus sonhos. Movimenta-te no ideal de sublimação que elegeste para alvo de teu destino. Aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as estrelas, amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade, no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-te-á com a nossa flama singela. A tomada insignificante é o refletor da usina quando ligada aos seus poderosos padrões de força. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora, renovando-nos com Ele e sofrendo felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos e servindo cada vez mais em seu nome. E de inesperado reconheceremos nossa alma, inundada por alegria indizível e por silenciosa luz. É que o trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado em nós a sua obra gloriosa, e a fé perfeita e divina, por tesouro inalienável, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração.
dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrado, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, da maneira que estas agradam aos ouvidos.
mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se, ao invés de frutos salutares, dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair como presas dos maus espíritos. Instruções dos Espíritos. Fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. E a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam
e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. A fé divina e a fé humana, um espírito protetor. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem dera às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é, simplesmente, o desenvolvimento das faculdades humanas. Fé. Você tem fé? Ai, pergunta difícil, né? A pergunta, não sei nem se a gente devia fazer, é meio colocar o cara contra a parede. Alguém vai falar que não tem fé? Pega mal você falar que você não tem fé. Mas peraí, o que é fé, na verdade? Né? São questões que a gente precisa tentar definir um pouco melhor, senão a pessoa falar, eu tenho sim, eu tenho fé.
Porque vai falar que não? Né? Pega mal falar que não. Fé é acreditar em alguma coisa. Como é que o Espiritismo vê a fé? Vamos voltar um pouco para trás lá. O Espiritismo, ele foi codificado há pouco tempo. Ele começou a ser escrito, codificado, colocado como uma estrutura filosófica há pouco mais de 150 anos, 1860 e pouquinho, tal, por um sujeito chamado Allan Kardec, esse era o pseudônimo dele, que era um professor, um pedagogo, um educador, um intelectual francês de Lyon, na França, e ele começou a investigar uma coisa estranha que estava acontecendo. Estava tendo uma série de manifestações espirituais, de espíritos em todo lugar. E a princípio, ele como homem da ciência falou, isso é tudo mentira, isso é tudo bobagem, isso não existe, não acredito. Mas ele não parou aí, porque tem gente que para nisso. Ele falou, eu vou investigar esse negócio. E começou a olhar, interessante, estranho, mas parece coerente. E ele começou a ver o quê? Ele começou a ver que em vários lugares as coisas se repetiam. Havia coerência na comunicação espírita aqui, ali, lá. Aí ele começou a expandir, ele começou a fazer a mesma pergunta, seja qual for, para vários médiuns em várias cidades francesas. E depois para médiuns fora da França. E depois para médiuns na América, em outros lugares. E ele viu que havia coerência nas respostas feitas em lugares absolutamente diferentes para pessoas, encarnados, médiuns, que não se conheciam, as respostas que vinham eram as mesmas, absolutamente coerentes. Então ele usou uma metodologia científica para ver se aquilo era verdade ou não. E ele começou a se convencer que, parece que tem uma coisa verdadeira aí por trás disso. E assim foi Kardec, perguntando, por meio desse estudo científico, técnico, muito cuidado, porque ele era um cara da área científica, ele codificou todo o Espiritismo, ele escreveu os livros espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, uma série de livros deles que eu recomendo muito que você leia, né? Começando pelo Livro dos Espíritos e pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas então aí, já desde o comecinho, a fé no Espiritismo está baseada na ciência. E o Espiritismo diz o seguinte, a fé tem que ser raciocinada, ela não pode ser desmentida pela razão. Se alguém lhe falar uma coisa, num centro espírita onde seja, que não faz muito sentido, fala, não entendi, mas por quê? Né? Por exemplo, qualquer bobagem, você não pode usar cabelo curto, você tem que usar só cabelo comprido. Você fala, por quê? Que sentido tem isso? Nenhum sentido. Se não tem sentido, se não há lógica, não acredite. Outra coisa importantíssima com relação à fé, com relação a acreditar nas coisas. Comunicações mediúnicas, espíritos que vêm e nos dão comunicações, seja psicofonia, comunicação verbal, está ali o médium, o espírito aproxima-se dele, faz uma conexão mental e ele fala o que o espírito está pensando. Ou psicografia, quando o médium escreve, ou qualquer outra manifestação mediúnica. Nós devemos acreditar nessas manifestações, sim ou não? Nem em todas. Sempre, mais uma vez, tem que passar pelo crivo da razão. Não é porque um espírito veio e falou uma coisa que é verdade. Quem são espíritos? Espíritos somos nós, gente igual eu e você. Então, se um picareta morre, ele continua sendo picareta, ele é um espírito picareta. Se um ignorante morre, ele continua sendo ignorante, um espírito que não conhece as coisas, mas agora é espírito. Se um brincalhão morre, uma pessoa que gosta de pregar peça, enganar as pessoas, fazer graça, quando ele morre, ele continua igualzinho, ele continua querendo pregar peças. Ele vem e fala uma coisa para pegar uma peça em você, para se divertir com a sua credulidade. Então não acredite em toda a comunicação mediúnica. Acredite sim em qualquer comunicação mediúnica que passe pela sua cabeça e seja correta. Você fala, isso aqui faz sentido, é verdade. Então sempre a fé raciocinada, a fé que passa pelo crivo da razão. Se é servidor da doutrina, da fé que fala a razão, não te esqueças de cuidar da própria renovação. Não te limites a crer, sem que te envolvas na lida, no trabalho sem cansaço, no bem que enobrece a vida. Combate dentro de ti o egoísmo milenar, peso invisível na alma
que te impede caminhar. Ser sincero no ideal de quem procura a verdade e reduz tudo que sabe em obras de caridade. Não faças calar a voz da consciência em ti mesmo, nessa escola do mundo, consumindo tempo a esmo. Se és espírita de fato e te tens por verdadeiro, lição que pregas aos outros, busca vivê-las primeiro. La 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 la. Se é servidor da doutrina, da fé que fala a razão, não te esqueças de cuidar da própria renovação. Não te limites a crer, sem que te envolvas na lida, no trabalho sem cansaço, no bem que enobrece a vida. Combate dentro de ti o egoísmo milenar, peso invisível na alma que te impede caminhar. Ser sincero no ideal de quem procura a verdade e reduz tudo que sabe em obras de caridade. Não faças calar a voz da consciência em ti mesmo, nessa escola do mundo, consumindo tempo a esmo. Se és espírita de fato e te tens por verdadeiro, lição que pregas aos outros, busca vivê-las primeiro. La 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 la. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Mas quando o sol do Evangelho entra num coração humano, ele também desperta uma luz, a luz da fé. A luz da fé. Porque quer a pessoa acredite em Deus, quer ela não acredite. Quer ela acredite no mundo espiritual, quer ela não acredite. Chega uma hora na vida de cada um de nós
em que nós estaremos imóveis, sem nenhuma condição de mexer parte nenhuma do corpo. E nós estaremos entregues ao poder que dirige a nossa vida. Isso se chama morrer. Todos nós passamos por isso. Inúmeras vezes. E vamos passar. Eu não quero deixar ninguém com medo. E os desencarnados aqui devem estar morrendo de rir, porque já passaram, estão aguardando a gente. Eu não sei se a Cláudia contou para vocês. É o seguinte. Foi feita uma fila aqui. Então já tem a ordem de cada um quem vai desencarnar. Ninguém sabe o lugar que está na fila. Ninguém sabe. Você pode ser o último, você pode ser o primeiro da fila. E os espíritos que estão aqui, estão lá nos esperando. É uma fila. E todos vamos passar por essa experiência. A experiência da perda total de controle. No dia em que nós formos desencarnar, você não vai ao compromisso que tiver na sua agenda. É simples assim. É simples. Você vai faltar ao trabalho. Nesse dia e nos próximos, que se seguirem. Morrer é perder totalmente o controle. Por isso, nós morremos de medo de morrer. Porque nós ficamos assustados em perder o controle. Agora eu vou dizer uma coisa. Tem alguém aí na plateia, por favor, levanta a mão, que está controlando aí, só para eu saber, a velocidade que a Terra está girando em torno do Sol? Tem alguém cuidando disso aí? Então nós estamos perdidos. Porque ela está andando veloz. Alguém aí está controlando? Não. Não está controlando. Tem alguém aí controlando toda a plantação de arroz aqui da região para saber se vai dar o arroz ou não? Eu espero que tenha, porque se não tiver, nós vamos ficar com fome. Mas não tem. Porque a agricultura é um ato de fé. Você planta, mas não sabe se vai colher. Por isso, quando o Evangelho entra numa alma, ele ensina a fé. E fé não é acreditar ou não acreditar. Isso não tem nada a ver com fé. Isso tem a ver com crença. Crença. Fé tem a ver com entrega. Fé tem a ver o seguinte: você entra no avião. Você entra no avião e você entrega a sua vida ao piloto. E as pessoas vêm e falam assim: não, eu não tenho fé. Então você não anda de avião, nem de ônibus. Que alguém já pensou aqui se o piloto desencarnar? Você já imaginou você estar no avião e é o dia do piloto? A aeromoça abre a porta e diz aqui: alguém sabe pilotar? Aí você vai perguntar: por quê? Porque nós estamos com um pequeno problema técnico. O piloto desencarnou.
E você confiou. E pior, você pagou pela passagem. Confiou que o piloto ia fazer o trabalho dele. Você confiou que ele ia seguir todos os procedimentos e ia colocar o avião no alto. E confiou que ele vai fazer tudo para colocar embaixo. Isso é fé. Isso é fé. Eu me recordo quando fui fazer uma pequena cirurgia. E eu sou muito corajoso. Aliás, todo homem é muito corajoso e resistente com dor. Nós sabemos disso. Os homens têm uma resistência à dor, uma coragem. Então, quando me colocaram aquele camisolão na sala de cirurgia, com aquele frio, eu tremia muito, 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 muito. E ele chegou e eu tremia tanto, que eu acho que ele ficou penalizado. Ele falou, você está com frio? Eu falei, doutor, eu estou com medo. O senhor não está entendendo. Eu estou com medo. Eu falei, então, antes de eu te dar anestesia geral, eu vou te dar uma coisa para você acalmar. E eu falei para o doutor, eu estou confiando minha vida a você. Só olha lá o que o senhor vai fazer. Eu estou te entregando a minha vida, mas não é assim? Isso é fé. Isso é fé. Fé não é acreditar. Acreditar é outra coisa. Eu posso acreditar que ele é um bom médico ou não. Às vezes você acredita, não, esse é um péssimo médico, na verdade ele é um excelente médico. Às vezes você acredita que ele é um excelente médico e ele é um péssimo médico. Fé não é isso. Fé é entrega. Então, com o Evangelho, Jesus nos ensinou a entregar a vida ao doador da vida, Deus. Pai, seja feita a tua vontade. Na terra, como é feita nos céus. Quando uma alma humana consegue fazer esse movimento, ela tira 10 toneladas das costas. Sabe por quê? Porque aí nós começamos a viver da seguinte maneira: tem a parte que me cabe, tem a parte que cabe a Deus. Eu faço a minha parte e confio que Deus sempre faz a dele. O problema é quando você faz a sua parte e quer invadir a parte de Deus. Quer fazer a parte dele. Quando nos entregamos, a fé é divina. E ela produz uma serenidade profunda, profunda no espírito. E essa serenidade cura a alma. Porque você passa a emitir energias que são bálsamos. Todos nós encarnados estamos em peregrinação, com uma diferença: alguns têm consciência dos passos que estão dando, outros estão caminhando porque o de trás está empurrando e o da frente está indo adiante. O convite da doutrina espírita para os nossos corações é: caminhe com autonomia, caminhe com consciência dos seus passos, assuma as rédeas do seu destino espiritual, naquilo que lhe compete, e saiba entregar as rédeas para Deus, naquilo que lhe diz respeito.
à procura da fé. Emmanuel. Enquanto dolorosos fenômenos políticos e sociais afligem os povos do mundo, a alma humana procura ansiosamente a fé. Angustiado, desiludido, o homem do século vertiginoso busca a solução do mistério do destino e do ser. Ele sabe que as civilizações vieram e passaram, que as guerras se sucederam às promessas de paz, que numerosos códigos surgiram e desapareceram, que as afirmações científicas e filosóficas não são as mesmas do passado próximo. Onde a estabilidade? Na dominação política? Não desconhece que Alexandre e Napoleão brilharam como pirilampos através de algumas noites? Na cultura intelectual, pura e simplesmente? A inteligência desvirtuada fortalece os monstros bélicos. No império dos sentidos, as emoções transitórias não resolvem o problema fundamental da vida. Na satisfação egoísta dos interesses individuais, é possível que a morte física se verifique para cada lutador terrestre em minuto inesperado. Aflito, o transviado do país divino recorre às religiões antigas, mas o culto externo, aparatoso e convencional, dificulta a visão da consciência. É por isso que o Espiritismo, em sua feição de cristianismo restaurado, provoca os interesses de todos os trabalhadores do pensamento, sequiosos de libertação espiritual. Acorrem todos aos seus estudos, experiências e benefícios. Urge compreender, todavia, que não se arrebata a luz divina através dos aparelhos materiais com que se observam os médiuns humanos, nem se colhe o trigo eterno da verdade à força de interrogatórios e imposições. A aquisição de qualquer utilidade terrestre exige pagamento ou compromisso. A obtenção da fé reclama, por sua vez, determinados valores da natureza espiritual. Buscar-lhe o valor positivo, exibindo um coração carregado de forças negativas das convenções terrestres, é o mesmo que reclamar água cristalina da fonte, trazendo um cântaro cheio de vinagre e detritos. Não vale experimentar sem entendimento, responsabilidade, sinceridade e consciência. A fé, ciosa de suas dádivas, não se interessa pelos insensatos, já de si mesmos recomendados à piedade do bem. É por este motivo que o Espiritismo, sem edificação do homem interior, é simples fenômeno, e de fenômeno estão repletos todos os recantos da vida. É por isto que a procura da fé, sem a reforma íntima dos interessados em Jesus Cristo, costuma representar mera aventura da vaidade humana, impermeável à revelação superior nas densas trevas dos abismos do eu. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir,
me fez sonhar. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la